Fala galera, professor Tiago para mais uma aulinha de racionalização de denominadores. Posso te garantir uma coisa, essa é a aula mais importante sobre raízes. Então fica atento, hein? Comecei. O que é racionalizar um denominador? Te falei. Racionalizar um denominador é pegar um denominador de uma fração, que é um número irracional, e tentar transformar este denominador, o cara que está embaixo, num número que é racional, ou seja, num cara que está sem a raiz. Por exemplo, na letra A eu tenho o número 1 dividido por raiz de 2. Raiz de 2 não é um número inteiro, é um número irracional. Será que não tem uma outra representação para aquela fração em que o cara de baixo é um número racional, um número bonitinho? A gente vai aprender a fazer a conta e vai descobrir que sim. Eu consigo transformar a primeira na segunda. Professor, qual que é a vantagem? A vantagem é que, por aproximações, fazer essa divisão é mais fácil do que pegar 1 e dividir por um número decimal. É melhor pegar um número decimal e dividir por um número inteiro. E fica mais bonitinho. E os gabaritos dos vestibulares, das questões, em geral, na sua grande maioria, eles aparecem assim, racionalizado. Então, tu precisa fazer para tu aprender a dar a resposta. Ok? Então, eu peguei aquela lá e percebo, embaixo é a raiz quadrada de 7. O denominador é irracional. Eu quero transformar aquele denominador irracional em um denominador que é racional. Tem como? Tem. Se eu fizer a conta, vai dar a raiz de 21 sobre 7. As duas frações são iguais, professor? São iguais. Mas a raiz continua em cima? Não é um problema, mas a raiz não está embaixo. E a gente vai ver que eu consigo, professor, mas tem uma soma embaixo, eu consigo fazer. Era irracional embaixo, é racional embaixo agora. Professor, as duas frações são iguais? Sem dúvida. Pega a tua calculadora e calcula. É exatamente o mesmo número. O denominador é irracional e na outra o denominador é racional. Por isso que é racionalizar, é pegar o que era irracional e transformar em racional. E mais um exemplo só para tu ver que fica bem simples às vezes. Ok? A grande questão é como que eu faço isso? Como transformar um denominador irracional em um denominador que agora é racional? Então, a gente vai fazer alguns exemplos e eu vou te dando dicas de como fazer isso. Então, o primeiro ali, ó, letra A, racionalize. Então, eu quero transformar esta fração em uma fração em que o cara de baixo não tenha raiz, seja um número inteiro, ok? Primeira dica para racionalizar essa. Sempre, tu vai multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Assim como tu simplificava, tu dividia em cima e dividia embaixo pelo mesmo número. Agora tu não vai dividir, tu vai multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Ok? Professor, que número é esse? Pensa comigo. Raiz de 2 não tem um valor exato, né? Mas concorda comigo que raiz de 4 tem um valor exato? Para aparecer raiz de 4, é só tu pegar ela e multiplicar por quem? Por raiz de 2. Por que o senhor multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo, professor? Por um motivo. Quanto que dá a raiz de 2 dividido por raiz de 2? Dá o número 1. Todo número dividido por ele mesmo é 1. Eu peguei um número, multipliquei por 1. Eu alterei o valor que esse número tem? Não alterei. Por isso que tem que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo cara. Agora, eu vou fazer a conta. 1 vezes a raiz de 2. Raiz de 2. Raiz de 2 vezes a raiz de 2, da raiz de 4. Opa! Agora olha para o de baixo. Dá para tirar da raiz o de baixo agora? Claro que dá. Raiz de 4 é 2. Em cima não saiu, professor. Mas o problema não é em cima, eu estou racionalizando o denominador, não o numerador. Então, perceba que antes a raiz estava embaixo, agora a raiz está em cima. Embaixo era irracional, agora é racional. Então, a última fração é igual à primeira.
A primeira não está racionalizada. Fiz a racionalização, deu a última. Ok? Mais um exemplo, hein? Menos 5 sobre a raiz de 7. Ah, o professor me falou que é só multiplicar em cima e embaixo. Sem dúvida. Pensa comigo, o raiz de 7 não sai. Mas se tiver raiz de 7 vezes raiz de 7, vai sair da raiz. Por quê? Porque raiz de 7 vezes raiz de 7, 7 vezes 7 é 49. 49 sai da raiz. Por isso que eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 7. Lembrando que o de cima e o de baixo devem ser iguais. Por quê? Porque deve ser 1 isso daqui. Eu não quero alterar o valor. Então, essa foi minha primeira dica. Agora, faz a continha. Quanto que é menos 5 vezes a raiz de 7? Menos 5 vezes a raiz de 7 é menos 5, raiz de 7. Raiz de 7 vezes a raiz de 7 dá a raiz de 49. Opa, raiz 49 sai da raiz. É claro, e eu quero que saia, porque eu não quero que a raiz fique embaixo. Menos 5 raiz de 7, dá para melhorar, Thiago? Não dá. Mas embaixo, raiz de 49 dá 7. Ô, professor, saiu agora o número de baixo da raiz? Saiu. Então, agora, este denominador é racional. Então, lá no começo eu tinha um denominador irracional, agora o denominador está racional. Então, eu racionalizei. Ficou claro por que eu multiplico em cima e embaixo? Primeiro, é em cima e embaixo porque tem que ser o número 1, para não alterar o valor. Por que eu peguei o raiz de 2 e multipliquei por raiz de 2? Para dar raiz de 4, porque raiz de 4 tem solução. Raiz de 7 vezes raiz de 7 dá raiz de 49, que tem solução. Vamos ver se tu lembra. Se fosse raiz de 8, tu multiplicaria em cima e embaixo por quem? Por raiz de 8, porque raiz de 8 vezes raiz de 8 dá raiz de 64, que é 8. Ficou claro? Então, vamos lá. Mais uma, hein? Ixi, professor, tem raiz em cima. Eu tenho que me preocupar com a raiz que está em cima ou que está embaixo? Fica de baixo. Então, não me interessa o que tem em cima. O que me interessa é o que está embaixo. Então, multiplique em cima e embaixo pelo mesmo cara. Quem é o cara? Raiz de 7. Então, vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 7. Por que, professor? Porque embaixo é a raiz quadrada de 7. Para sair da raiz quadrada, tem que ser o 49, que é o parente do 7, que é 7 vezes 7, ok? Então, eu vou lá, raiz cúbica, ou melhor, raiz quadrada de 3 vezes raiz de 7. 3 vezes 7 dá 21. Então, vai dar a raiz de 21 em cima, porque 3 vezes 7 é 21. Embaixo, 7 vezes 7 dá 49. E em cima não dá para simplificar, professor. É um problema? Não, o problema é se não desse para simplificar embaixo, que daí estaria errado, porque eu quero que dê para simplificar embaixo. Ok? Raiz de 21 em cima, embaixo raiz de 49, não tem problema, é o número 7. Perceba que a primeira fração tinha raiz embaixo, a segunda fração não tem raiz. Então, virou um denominador racional, virou o que era um denominador irracional, agora é um denominador racional. Então, eu racionalizei. Me fiz entender, pessoal? Pegou o esquema? Vamos ver se tu pegou. Primeiro, multiplica sempre em cima e embaixo, professor. Sempre em cima e embaixo. A tua preocupação é com a raiz, então não me interessa quem está junto dela. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelaquela raiz. Por que, professor? Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 aí dá raiz de 9, que é 3, vai sair da raiz. Raiz de 6 vezes raiz de 3. Lembra, 6 vezes 3 dá 18, então dá raiz de 18. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Como tem um 2, 2 raiz de 9. Professor, mas eu acho que raiz de 18 dá para simplificar, mas é claro que dá. 18 é 9 vezes 2. E raiz de 9 é 3, então vai ficar 2 vezes 3. Raiz de 9 é quanto? É 3. 3 dá para cancelar com 3? Sem dúvida, então em cima vai ficar a raiz de 2 sobre 2. Perceba que a primeira tinha raiz embaixo irracional. Agora tem? Não, então eu racionalizei. Ficou claro? Então, quando tem uma fração em que embaixo é uma raiz sozinha ou um número vezes uma raiz, a dica é simples. Multiplique embaixo por esta raiz, que vai sair sem problema nenhum. Ok?
A grande questão é se não for um número multiplicado por uma raiz, se for um número somado com uma raiz. A primeira dica que eu te dei, ela continua valendo, tá? Tu vai continuar multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo cara. Agora, a grande questão é, o cara não é mais a raiz sozinha, ok? Quando que é só a raiz sozinha, professor? Quando for ou uma raiz sozinha embaixo, ou um número vezes uma raiz. Se for uma soma ou uma subtração, não é só a raiz sozinha, ok? Quem é então, professor? Aqui vou te dar outra dica. Tu tem que lembrar de um produto notável, que é o produto de uma soma por uma diferença, a mais b vezes a menos b, que é o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo. Por quê, professor? Porque se tu faz o quadrado do segundo, raiz de 7 ao quadrado, 7 ao quadrado 49, opa, raiz de 49 dá exata. Por isso que a gente usa esse truque, porque daí tu consegue tirar da raiz. Ok? Então, a dica é, multiplica em cima e embaixo? Sim, em cima e embaixo. Por quem? Repete os dois que estão embaixo na mesma ordem. 2 e raiz de 7. 2 e raiz de 7. 2 e raiz de 7. Repetir na mesma ordem. Como aqui é mais, aqui no meio vai ser menos. Por quê, professor? Porque eu quero que apareça mais e menos. Mais e menos. Ok? Agora, faz a propriedade distributiva, ou lembra da propriedade. 7 vezes 2, 14. 7 vezes menos raiz de 7, dá menos 7 raiz de 7. Agora vai para a parte de baixo. 2 vezes 2, dá 4. 2 vezes menos a raiz de 7, dá menos 2 raiz de 7. Quanto que é raiz de 7 vezes 2? Mais 2 raiz de 7. Mais raiz de 7 menos raiz de 7 dá menos a raiz de 49. Perceba uma coisa, que é menos 2 raiz de 7, aqui é mais 2 raiz de 7. Cancela? Claro que cancela. Tu está somando e tirando o cara. Perceba uma coisa, não sobrou ninguém no meio, né? Porque dá zero. Tem alguém no meio aqui? Não tem. Em cima não tem o que fazer, não tem o que simplificar. Raiz de 49 é quanto, pessoal? É 7. Então, vai ficar 4 menos 7. Perceba que saiu da raiz? Saiu. Sempre vai sair da raiz, professor? Sim, eu quero que saia da raiz. Então, lembre-se, quando é uma soma, é uma diferença. Quando é uma diferença, é uma soma. E os caras aparecem na mesma ordem, em cima e embaixo. 4 menos 7 dá menos 3. Eu vou pegar o menos e vou trocar o sinal dos caras de cima. Vou trocar eles de ordem e vou deixar o 3 embaixo. Tudo bem? Foi o que eu fiz. Troquei eles de ordem e para não dar negativo embaixo. Então, é racional o denominador, era irracional. Ok? Vou fazer mais um desse, hein? Professor, é uma diferença embaixo. Se é uma diferença, tem que multiplicar por quem? Por uma soma. Em cima e embaixo, sempre em cima e embaixo. Pego os dois caras que estão embaixo, 3 e raiz de 5, 3 e raiz de 5. É a mesma ordem. Como embaixo é menos, aqui vai ser mais. Professor, sempre com o sinal do meio trocado? Sempre. Os números são os mesmos? Sempre os mesmos. Ok? Agora, faz a propriedade distributiva ou usa o produto notável. Ok? Raiz de 5 vezes 3 dá 3 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá a raiz de 25. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes a raiz de 5 dá 3 raiz de 5. Menos raiz de 5 vezes 3, menos 3 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25. Menos com mais dá menos. Professor, vai cancelar o do meio? Vai, ó, porque mais raiz de 3 menos raiz de 3 dá zero. Professor, sempre vai cancelar o do meio quando é mais e menos? Sempre. Então, tu não precisa fazer esse segundo passo. Só faz o quadrado do primeiro, 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. Faz direto. Ok? Outra observação é, tem raiz de 5 em cima e embaixo. Pode cancelar? Não pode. Ok? Porque não é a operação. Embaixo é menos, não é vezes. Ok?
Quanto que é raiz de 25? É 5. Então, aqui em cima vai dar 5 mais 3 raiz de 5. Embaixo, professor, vai dar 9 menos a raiz de 25, que é 5. Então, dá 9 menos 5. Em cima não dá para simplificar. Embaixo, 9 menos 5 dá 4. Então, o denominador é 4, é racional. Era irracional. Então, eu racionalizei. Ficou claro? Mais um, hein? Então, vamos lá, meu aluno. Exercício G. Racionalize aquele denominador. Meu senhor, Tiago, tem raiz para tudo que é lado. Não é um problema, hein? A única preocupação nossa é com a raiz que está embaixo, então não interessa o que tem em cima. Ok? Racionalizar. Já coloquei ali. Multiplique embaixo e em cima pelo mesmo cara. Como é uma diferença, multiplica por uma soma. Soma de quem, Tiago? Dos caras que estão embaixo. Então, vai ser raiz de 2 mais raiz de 3, em cima e embaixo. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 3. Como é menos, vai ficar mais. Em cima, ou produto notável, ou faz a propriedade distributiva. Vou fazer assim para ti. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. Raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. Raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Agora, embaixo é uma diferença por uma soma por uma diferença. É só pegar o primeiro cara ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, raiz de 4, 2. E pega o oposto do segundo cara ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, raiz de 9 é 3. Então, pega menos 3. 2 mais 3 dá 5. Só que como aqui dá menos 1, então vou colocar menos 5. E raiz de 6 com raiz de 6 dá 2 raiz de 6. Como deu menos 1, menos 2 raiz de 6. Agora, sobrou esse cara, sem denominador, por incrível que pareça, dessa coisa horrorosa. Até ficou mais bonito, né? Ficou claro, pessoal? Então, essa foi a nossa aulinha de racionalização. Lembre-se dos truques, ok? Show!